Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão no desafio de ler a Bíblia em um ano. É com imenso prazer e satisfação que mais uma manhã nós estamos aqui neste momento com Deus. E lembrando a todas as pessoas que o livro de Salmos nós vamos meditar sempre em 6 capítulos. E esse é o desafio desde o começo, que você venha ler e eu venha te explicar. E hoje você vai receber a explicação de mais 6 capítulos, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. E nós vamos chegar lá. Só assim que nós, em dezembro, nós vamos falar assim, terminei o grande desafio. E eu creio que esse desafio é um desafio longo. Então nós temos que surpreender a gente mesmo. Chegou a hora da gente nos surpreender. Então vai ter dia, inicialmente 6 capítulos, tem dia que a gente vai ler mais, outros livros vamos ler mais capítulos e assim nós vamos chegar lá. E o próprio Deus, ele vai nos dar força. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Meu Deus amado e querido, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoe esse momento. O nosso devocional, a explicação do capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Meu Deus, que algo glorioso, é algo que o Senhor tem nos revelado. Que o Senhor venha nos abençoar. Nós colocamos esta manhã, esta segunda-feira e já de antemão, esta semana nas tuas mãos. E eu creio e tenho a certeza que o Senhor irá de falar com todos nós. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Vamos lá nessa fé, falar aqui do capítulo 7. Então, a gente estava falando aqui que o capítulo 7 também o autor é o Davi, o salmista Davi. E qual que é o propósito do capítulo 7? Deixa eu te explicar aqui que Davi, ele vai clamar a Deus por justiça contra todos os seus inimigos e contra os seus inimigos que são falsos acusadores. E no decorrer da nossa caminhada, nós encontramos também assim, inimigos que são falsos acusadores. E o assunto principal do capítulo 7 é o apelo pela justiça divina, porque, diga-se passagem, né? Ninguém gosta de ser defamado, acusado. É só Deus. É só Deus para nos dar e fazer a justiça. Então ele clama pela justiça divina, ele clama pela proteção contra os inimigos. Aqui ele faz um apelo pela justiça e a proteção divina contra todos os seus inimigos. Aqui do verso 1 até o verso 2 do capítulo 7, diz assim: Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Nós vamos encontrar muito isso, refúgio, Davi pedindo ajuda. E é isso que nós temos que pedir a Deus, refúgio, ajuda. Deus não está longe, Ele está perto. E diz assim: salva-me e livra de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me desfaleçam, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Ó Deus, me ajuda, me livra, para que os meus inimigos não venham me despedaçar, para que ninguém venha me livrar. Isso aqui é algo muito forte. Então, o Salmo capítulo 7 nos mostra aqui que Davi ele clama a Deus para que Deus venha ser seu refúgio. Ó Deus, seja o meu refúgio, venha me guardar contra os meus perseguidores. Então aqui ele vai pedir a Deus: ó Deus, me livra, me salva. No verso 3 e no verso 5 diz assim: Senhor, meu Deus, se assim procedi,
Se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algo mal ao inimigo, se eu poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até que eu alcance. No chão me pisoteei e aniquile a minha vida. Ó Deus, se eu cometi injustiça, então, meu Deus, acaba com isso tudo. Mas se eu estou andando em retidão, ó Deus, que o Senhor venha me ajudar. Que o Senhor venha me ajudar. Isso que o salmista está falando aqui, essa declaração. Então, também aqui no versículo 6, deixa eu virar aqui, versículo 6 diz assim: Lembra-te, Senhor, levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta, meu Senhor, e ordena a tua justiça. Ele confiava. Confia também na justiça de Deus. Confia que Ele vai te proteger, que Ele vai te guardar. Então tá aqui, ó, seja a minha justiça, seja a minha proteção. Ele termina o Salmo capítulo 7 agradecendo e louvando a Deus. Você pode estar vivendo uma grande tribulação, mas não deixe de louvar a Deus. Não deixe de pedir a proteção contra todos os seus inimigos. Reflita nisso. Eu gostaria que você viesse refletir. Lá no 2 Samuel 22, no versículo 3, ele fala: meu Deus, meu rochedo em que refugio. O Senhor é meu escudo, minha força, a força da minha salvação. O Senhor é a torre forte, o meu refúgio. Então nós temos que confiar na justiça de Deus. Você sabe que a justiça de Deus, ela não falha. Não queira fazer justiça com suas próprias mãos, porque não vai dar certo. A justiça de Deus, ela não falha. É isso que nós estamos lendo aqui. Vamos então para o capítulo 8. Vocês estão aí na fé? Pode digitar aí, pastor. Glória a Deus por este ensinamento. Digita aí, glória a Deus por esse ensinamento. Você tem algum parente? Você tem algum amigo? Você está lendo o livro de Salmos, o livro mais conhecido e o mais lido da Bíblia. Se você tem uma amiga ou um amigo, compartilhe este salmo com ele. É algo glorioso. Isso é uma revelação divina. O Salmo capítulo 8 também é da autoria do rei Davi. Então, o Salmo 8, o propósito aqui do Salmo 8, que é muito forte, esse propósito aqui é de louvar a majestade de Deus. Então, Davi aqui, ele está louvando a majestade de Deus. Mostra a dignidade do homem, que é o assunto principal. Então, aqui ele fala da majestade de Deus e da dignidade do homem. Então, o Salmo 8, ele fala aqui da grandeza e a posição exaltada do homem à sua criação. Você sabe que quem somos nós, hein? Nós somos o barro, o pó, mas nós somos muito importantes para Deus. Ele te dá toda a atenção. Olha aqui no versículo 1, que diz assim, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, Senhor, nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É assim que nós temos que começar a orar, sabia? Ó Deus, o Senhor é majestoso, o Senhor é grande, o Senhor tem o controle de tudo, é exaltando. Sempre quando você começar a orar, começa exaltando a Deus. Uma coisa que eu aprendi aqui no livro de Salmos também, é para a gente, quando acordar,
é não olhar primeiro o celular, mas é pedir a bênção de Deus, é glorificar Ele, pedir que Deus venha nos guardar. Na verdade, é muito bom. Ele está falando assim, ó, olha só, é majestoso em teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Então, aqui ele está falando isso, acerca da majestade de Deus. Isso é algo glorioso. A majestade de Deus. Então aqui ele está louvando a majestade de Deus em toda a terra. Então é assim que nós temos que começar os nossos dias, declarando que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que a sua magnitude é poderosa, declarando que Ele é justo, declarando os seus atributos, porque esse é o nosso Deus. No versículo 3, diz assim: quando contemplo os céus, obra de seus dedos. Quando eu contemplo os céus, obra de seus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmastes. Então Davi, ele ficou encantado. De tudo que Davi ficou encantado é com o céu, com as estrelas. Então ele viu ali a maravilha da criação de Deus, especialmente o céu, a lua, as estrelas. No versículo 4 diz assim, olha só: pergunto, quem é o homem para que ele te importes? É o filho do homem para que com ele preocupes? Deus, ele se preocupa. Deus é grande, Deus é poderoso, mas ele se preocupa comigo, com você. Ele para te ouvir, ele cuida de você. Esse é o nosso Deus. Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e coroastes de glória e de honra. Deus fez eu, você, nós, um pouco menor do que ele e nos coroou de honra e de glória. Então, olha só a nossa posição aqui. Isso daqui é algo tremendo. Isso aqui, Davi, ele vai expressar que o assombro, né, da atenção que Deus dá ao homem, apesar do homem ser tão pequeno. Mas olha só, Deus, ele para cuidar, para ouvir as nossas orações, para nos dar atenção. Então, apesar de quem somos nós, hein? O pó, o barro, ele é o oleiro e nós somos o barro, mas ele nos ama, nos dá atenção. Diz a Bíblia que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por amor a todos nós. Então aqui ele é o alvo da nossa atenção. Ele nos ama, né? O homem foi feito, como eu acabei de ler agora, um pouco menor do que Deus. E de honra e de glória nos coroou. Aqui no Salmo capítulo 8, nós aprendemos aqui, nos ensina que devemos refletir todos os dias acerca da grandeza de Deus e reconhecer a sua grandeza. O tamanho do nosso Deus, que ele não mudou, ele é o mesmo e ele vai abater. Porque os nossos inimigos, quando nós vemos a grandeza de Deus, nenhum problema vai nos afetar. Porque nós sabemos que o nosso Deus é grande. Por maior que seja o seu problema, Deus é maior do que tudo. Pastor, mas é um gigante. Deus é maior do que tudo. E ele vai nos honrar. Vamos para o Salmo capítulo 9? Olha que coisa gloriosa. Se você, pastor, eu estou recebendo revelações aqui extraordinárias. Coloca aí. Estou recebendo revelações extraordinárias. Isso tudo vem de Deus, vem do Criador. O capítulo 9 também é da autoria do salmista Davi. Diz os estudiosos
que pelo menos mais de 50% do livro de Salmos tem autoria de Davi. E Davi aqui ele agradece a Deus pelas vitórias, pela justiça. Davi ele vai louvar a Deus de todo o seu coração, pelas suas obras, pelas suas maravilhas, pela sua justiça. Aqui no capítulo 9, no versículo 1, diz assim: Senhor, quero te dar graças de todo o meu coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores no teu nome, ó Altíssimo. Amém? Aqui ele está adorando, agradecendo. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus? Você já parou para agradecer a Deus? Ó Deus, ó, muito obrigado. Eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma família abençoada, a família que o Senhor me deu. Ó Deus, muito obrigado pela minha família, pelo meu casamento. Você já rendeu graças a Deus hoje? Você já reconheceu isso? Você já proclamou a grandeza de Deus hoje, as suas maravilhas? Porque Deus tem te dado vitória sobre os seus inimigos. Eu só estou aqui porque Deus tem me dado vitória. E eu agradeço todos os dias. Como os salmistas, são pessoas falsas, são os inimigos, mas Deus tem me dado vitória. E eu agradeço a Deus todos os dias. Porque se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, os inimigos já tinham me devorado como um leão. E eu seria uma presa fácil. Então nós temos que agradecer a Deus. O justo, ele visita tanto o ímpio como o justo. O justo, ele vai ser abençoado. O injusto vai ser destruído. E o justo vai ser abençoado. E eu creio que você está sendo uma pessoa o quê? Justa. Quem é o justo, pastor? É aquele que vive pela fé. Então, a gente vê aqui tantas coisas, né? Nós vemos aqui o nosso país. Vamos ver o nosso país. É um dos países mais corruptos do mundo. A corrupção, ela reina. O dinheiro que era para o povo é desviado. Políticos corruptos. Mas, sabe o que vai acontecer aqui? Um dia essas pessoas vão chegar diante de Deus. E Deus vai cobrar de todas essas pessoas. Ele vai julgar todas essas pessoas, os ímpios. Então Davi aqui ele vai declarar que Deus é o nosso refúgio. Davi aqui ele vai chamar a Deus, ó Deus, se levanta. Não permita que esses homens venham prevalecer. Então eu aprendo aqui que Davi nos encoraja a louvar a Deus. Louve a Deus. Não é bíblico, mas eles falam que encanta os males espantam, né? Mas louve a Deus de todo o seu coração, pelas suas obras, pelas suas maravilhas, confia na proteção divina, confia em Deus e nós devemos confiar. Nós temos que trazer à nossa memória, sabe o quê? Nós temos que recordar na nossa memória que Deus, principalmente eu já vi tanto Deus na minha vida. Então, diante de tudo que eu estou passando, eu tenho que recordar. Então, eu vou recordando de coisas boas e isso me traz esperança e isso me dá força. Tantas coisas boas que Deus apareceu na hora certa e o milagre aconteceu. Tantas experiências e eu vou recordando disso tudo. Livramentos, vitórias, maravilhas, provisão, o Deus Jeová Rafá que cura, tantas coisas na minha vida que aconteceu. Então eu trago isso à memória, isso me renova, me dá força para mim prosseguir. E o Deus que fez no passado vai fazer no presente e vai fazer no futuro. Nós sabemos que é difícil, mas nós temos que recordar aquilo que nos traz o quê? Esperança. Trazer à memória as maravilhas de Deus, os feitos de Deus. Nós temos que confiar. Então, eu sempre trago isso à memória. Recordar, viver, né? Recordar coisas boas, né? Os bons momentos que você viveu, os milagres de Deus. Então, ele vai fazer. Escreva aí, eu creio
que o Deus que fez na minha vida no passado vai fazer hoje também. A minha vitória vai chegar. Só você parar para pensar. Escreva aí, pode escrever. O Deus que me guardou, que me protegeu, que abriu o mar vermelho no passado, pode escrever aí. Vai fazer no presente e no futuro também. Isso, escreva aí. E com certeza Deus ele vai abençoar o seu futuro. Vamos então para o capítulo 10, também da autoria do salmista Davi. Aqui ele está retribuindo, Davi está retribuindo, ele faz um clamor pela justiça contra os opressores, contra os ímpios. Então o assunto principal aqui, no capítulo 10, é o pedido de justiça contra os ímpios. E aqui é a defesa dos oprimidos. Então o Salmo 10, ele começa aqui com um lamento, porque parece que Deus estava ausente, parece que Deus não estava com aquelas pessoas. Então aqui ele começa a viver essa fé. A pastora está mandando um abraço para vocês aqui, pegou o celular aqui. Davi, ele, poxa Deus, parece que o Senhor está ausente, mas Deus não está não, é um lamento. Então aparentemente Deus estava ausente na vida daquelas pessoas oprimidas. E muitas das vezes nós pensamos que Deus também nos esqueceu. Nós temos esse pensamento, mas Deus não nos abandonou. Então, aonde Deus está? Deus está com os oprimidos. Deus não esqueceu da gente, não. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aqui ele vai descrever aqui a arrogância, a maldade do ímpio, né? Dos ímpios que persegue o pobre, que persegue os órfãos, que persegue as viúvas, os necessitados, fica se gabando nos seus desejos perversos e malignos. Parece até que o salmista Davi estava falando nos dias de hoje, que assim são as pessoas, que tira dos aposentados, que tira dos pobres, que tira dos órfãos, das viúvas, que não está nem aí com ninguém. A pessoa só quer roubar e que o outro se exploda. Então Davi estava aqui, o povo está, oh Deus, parece que o Senhor está ausente. Não, Deus é Deus. Deus é Deus, pode ter certeza disso. Então, Davi aqui, ele clama, ele pede pelo oprimido. E Deus sempre vai ouvir a pessoa humilde. E ele sempre vai te fortalecer. Ele ouve a oração do oprimido. Ele ouve a oração do aflito. Você pode clamar. Você que está me acompanhando agora, poxa, pastor, parece que Deus está ausente. Não, clame. Pode clamar. Pode pedir ajuda. Porque Deus, ele está do seu lado. E Deus, ele vai atender a sua oração. Vamos então aqui para o capítulo 11, glória a Deus, olha só, hein? O capítulo 11, ele vai declarar a confiança em Deus que Davi, ele tinha. Também o Salmo 11 é da autoria de Davi, né? Então aqui ele vai expressar a sua confiança. Que confiança, pastor? Em tempos de crise. Em tempos de crises que nós temos que confiar em Deus. Em tempos de dificuldade, de crise. Mostrar que você confia nele, mostrar que você tem uma fé inabalável. Este é o assunto aqui do Salmo capítulo 11. O assunto principal é uma fé inabalável. Quem você quer, você que está me acompanhando, pastor, eu quero ter uma fé inabalável. Coloca aí. Por isso que eu tenho acompanhado pessoas que me procuram e falam, pastor, eu coloco o relógio para despertar todos os dias às 6:30 da manhã. Sabe o que é isso? Você está procurando ter uma fé, inabalável. E Deus ele vai te dar. No capítulo 11, no versículo 1, diz assim: no Senhor me refugio. Olha só a palavra refúgio de novo. Como então vocês podem dizer-me,
Fuja como um pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras nos atacarem, nos retos de coração. Olha só. Então, ó Deus, o Senhor é o meu refúgio, porque o ímpio é assim, ele quer atacar com as suas flechas. Mas Davi está falando, ó Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Então ele está descrevendo aqui uma situação de crise, uma situação de batalha espiritual, de luta, aonde parece que os ímpios estão levando vantagem, mas não estão não. Pode ter certeza disso. Nós vamos chegar lá, nós vamos vencer. Então Davi aqui ele reafirma que Deus está no seu santo templo, ouvindo, observando tudo do seu trono. Então a expressão aqui que Davi quer dizer que Deus está no seu templo, no seu santo trono, que está tudo no controle. Não tem nada fora do controle. Está tudo no controle. Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Ó, essa semana é a nossa semana. É a semana da nossa vitória. Você sabe que hoje é o último dia do mês. Tem coisa boa pra gente hoje. E nós vamos começar o mês de julho, não com o pé direito, mas com os dois pés. Essa semana é uma semana vitoriosa para todos nós. Então aqui ele termina no versículo 5 e no versículo 7. Vamos ler 5 e 7. O Senhor prova o justo, mas o ímpio é a quem ama a injustiça, e sua alma odeia. Versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a face de Deus. Nós vamos ver a face do nosso Deus. Pode ter certeza disso, tá bom? Vamos terminar aqui o capítulo 12. Olha que coisa gloriosa. Tudo que é bom passa rápido, né? Tudo que é bom passa rápido. O capítulo 12 também da autoria do salmista Davi. Ele pede ajuda aqui, olha, é guerra travada contra a falsidade, contra a opressão, porque as pessoas falsas, elas querem te oprimir, te acusar. Então Davi, ele pede aqui e ele clama por ajuda, né? Em tempos de falsidade. Parece que Davi estava vivendo os dias de hoje. Então, em tempos de falsidade, de opressão, Davi ele pede ajuda. Ele clama por ajuda. Esse é o segredo. Clame a Deus, peça ajuda. Esse era o segredo de Davi. Ó Deus, essa falsidade que está dia após dia aumentando. Meu Deus, me guarda, me proteja, me ajuda. No versículo 3 do capítulo 12, diz assim: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Você vê que tem muita gente bajuladora, tem muita gente arrogante, tem gente orgulhosa. Tem pessoas, se bobear, faz das suas costas de escada. Tem pessoas que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Ela te dá um sorriso, mas por trás uma punhalada nas costas. Quer puxar o seu tapete, tem inveja, tem ódio de você. E Davi ele falava, ó Deus, me ajuda contra essas pessoas falsas. Me ajuda, meu Deus. Isso está se propagando, está aumentando cada vez mais. Me ajuda. Eu te peço a sua ajuda, e isso é algo glorioso. Amém? No versículo 5 diz assim, olha só. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantei, diz o Senhor. Deus é com os pobres, com os oprimidos, com o órfão, com as viúvas. Deus é com você. Deus sempre vai estar com essa pessoa que está sendo oprimida. Deus ele sempre vai estar com aquela pessoa que precisa de uma resposta. E ele sempre vai levantar em favor do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. É só você confiar na proteção divina. Apesar de toda a adversidade, Deus ele vai te honrar. Então, Deus ele protege os oprimidos. A pessoa que clama e pede justiça, pode ter certeza que ele vai vir sobre a sua vida. Então, ainda que nós não merecemos, mas não é por méritos, é pela graça de Deus. Então,
O que nós aprendemos aqui no capítulo 12, mesmo em tempos difíceis, confia, confia, confia no poder de Deus, porque Ele vai te abençoar, tá certo? Eu vou ficando por aqui, 30 minutos desse momento com Deus, desse devocional, já são 7 horas da manhã aqui em São Paulo, e eu creio que a sua semana e o seu dia vai ser de vitória. E todas as manhãs eu quero dar 2 recados aqui. O primeiro é que terça-feira nós vamos estar devolvendo a nossa afronta para o inimigo. E Deus ele vai honrar. Terça-feira eu quero todos vocês aqui no Tucuruvi, Avenida Guapira, 815, na INVE, na Igreja Nação dos Vencedores, às 19 horas e 30 minutos. Terça-feira nós vamos estar fazendo um grande clamor e pedindo a ajuda de Deus, tá certo? E você que você que Deus tem buscado, pastor, Deus tem me buscado, e eu quero ajudar essa obra. Os desafios são mês a mês vai aumentando, a dificuldade, a luta, mas Deus nunca desamparou e nunca vai desamparar. E Ele está te levantando para você ser uma coluna desse ministério. Pastor, eu quero dizimar nesse ministério. Eu quero que esse ministério venha continuar também ajudando os pobres, as viúvas, os órfãos. Eu quero que esse ministério venha continuar levando esta palavra reveladora. Aqui está a chave Pix, aonde você pode fazer tanto o seu dízimo como também a sua oferta. Se assim Deus tocar no seu coração e se você tiver essa fé poderosa, a semente, ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. Aqui, ó, bem aqui embaixo, na descrição, está o Pix da igreja. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Deus abençoe a todos, até mais.